Olá, tudo bom? Professor Calil, de História. Né? Vamos fazer um resumão, né? Uma revisão do que a gente já estudou até agora para a gente poder avançar. Né? Para a última aula, o último vídeo, a gente falou sobre o absolutismo monárquico, mas aí é interessante que a gente dê uma parada, né? Nesse mês de setembro agora, para a gente revisar, fazer um resumo do que a gente já estudou até agora, para a gente retomar nossas discussões lá sobre a Idade Moderna. Até agora a gente já estudou sobre as grandes navegações, né? A expansão marítima comercial europeia, sobre o Brasil pré e colonial e sobre o Brasil imperial. Né? Ok? Nessa primeira revisão, vamos retomar alguns aspectos lá sobre as grandes navegações, né? Ou a expansão marítima comercial europeia. Eu acho mais interessante esse título, né? Expansão marítima comercial europeia. Então, lembrando, expansão de crescimento, né? Comercial voltada para o comércio, né? Interesses comerciais. Claro que vai ter um interesse também religioso com a cristianização dos povos aí da África e do novo continente que vai ser descoberto depois, a América, né? Marítimo, que se deu através do mar, né? Numa mudança aí de eixo comercial marítimo, vamos falar sobre isso também, né? E europeia, porque foi realizado por países europeus. No primeiro ponto lá, a gente viu os fatores que levaram à expansão marítima, né? Os temores, né? de se lançar ao mar, né? Uma nova rota comercial, o pioneirismo de Portugal, né? Porque Portugal foi o primeiro país da Europa, né? a se lançar nas grandes navegações, e a mudança importante, né? Do eixo marítimo comercial, qual era a rota utilizada antes e qual foi a rota que passou a ser utilizada, e as consequências com a expansão, né? Com destaques aí para o sistema colonial, a política mercantilista e a escravidão negra, né? Os fatores que vão levar às grandes navegações, né? Primeiro a gente tem que voltar lá. Né? Não sei se você lembra, né, do mapa que a gente desenhou lá no quadro, né, nas aulas presenciais, né, que o comércio era feito Europa, Ásia, né, através do Oceano Atlântico. Né? E aí quem tinha o controle desse comércio eram as cidades italianas. Né? Com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, né? E vai ter uma disputa também financeira e religiosa, já que os turcos otomanos vão ser muçulmanos e os navegadores portugueses vão ser cristãos, e aí também tem uma disputa religiosa e econômica. Com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, esse comércio Europa-Ásia, usando o Mediterrâneo, né? Ele fica cada vez mais complicado. E aí Portugal, né, precisa, né, buscar uma nova rota, né? E aí começa a fazer todo um trabalho, né, de estudo, de construção. Aí vai surgir a chamada Escola de Sagres, né? Vamos ver ali no pioneirismo de Portugal. Essa Escola de Sagres vai se dedicar a estudos náuticos, né? A utilização de novos instrumentos para melhorar as navegações. Mas os fatores que vão levar a essa expansão são esses, né? Os fatores são esses, né? O controle lá do Mediterrâneo. Portugal precisa buscar uma nova rota que levasse até as chamadas especiarias, cravo, canela, que eram revendidas na Europa com alto valor comercial. E aí Portugal começa a se lançar ao mar, né? Ali já do lado, né, costeiro, que é utilizando o Atlântico. Existiam vários temores em relação por conta de pouco conhecimento, né? Se achava que havia monstros, né, que iam engolir as caravelas, né, que ao chegar lá no finalzinho da costa, na divisa ali entre a Europa e a África, o mundo acabaria e esses navegadores iam ser engolidos. É por isso que as esquadras levavam representantes religiosos para proteger essas esquadras. Mas o interesse comercial superou esses temores. Aí nós vamos ter o pioneirismo de Portugal. Por que Portugal
vai ser o primeiro país da Europa a realizar, a iniciar as chamadas grandes navegações da expansão marítima comercial europeia. Né? Portugal vai reunir uma série de condições, como eu citei agora há pouco, né? Vai se dedicar aos estudos náuticos, né? A sua localização geográfica também favorece, já que Portugal fica na ponta ali, né, da Europa, né? Já encostado ao Atlântico mesmo. Mas o fator principal que Portugal vai ter em detrimento aos países da Europa, como Espanha, né? A Espanha, a Holanda, okay? A França, é que Portugal vai ter o seu Estado centralizado, né? Ou seja, o Estado português vai se unir com a burguesia, né? Unir interesses com a burguesia, uma burguesia nascente e próspera, né? Que vai investir nessas grandes navegações. Aí Portugal vai ter o que a gente vai chamar de Estado centralizado, ou seja, é a unificação de impostos e os poderes concentrados nas mãos do rei, e depois vai descambar, pelo que a gente já conhece, de absolutismo monárquico. Então esse vai ser o fator principal que vai levar Portugal a ser o pioneiro nas grandes navegações. E aí a gente vai ter, né, após a descoberta dessa nova rota, né, chegar-se à Ásia em busca de especiarias, usando agora o Atlântico e não mais o Mediterrâneo, e aí a gente vai ter uma mudança do chamado eixo marítimo comercial, ou seja, as transações comerciais passam a ser utilizadas agora, né, através do Atlântico, e aí a gente vai ter essa mudança desse eixo marítimo comercial, né? E aí a gente vai ter as consequências com a expansão, né? Várias consequências, né? Uma delas é o eurocentrismo, como a gente já viu, né? Ou seja, a Europa vai se tornar o centro, já que vai acumular bastante capital, né? Mas aí destaque para o sistema colonial, né? Porque daqui a pouco vai haver a descoberta, né, de um novo continente, e aí vai ser implantado o chamado sistema colonial, ou se você quiser chamar organização colonial, né? Como a colônia, novas colônias vão ser organizadas, como elas vão ser administradas. A política mercantilista é importante a gente discutir sobre a política mercantilista, porque ela vai ser bastante combatida, né, pelo pensamento iluminista. Lembrando para você que a política mercantilista, o mercantilismo, se baseia nas trocas de mercado, mas ela tem como centro, né, como meta principal, como foco principal, a acumulação de metais preciosos e a intervenção do Estado na economia, né? Acumulação de metais preciosos e a intervenção do Estado na economia, e a gente viu isso, né, através do chamado Pacto Colonial, onde a colônia deveria estar submetida aos interesses da metrópole ou do seu colonizador. E outro aspecto que a gente vai dar destaque aí, né, que a partir das grandes navegações, a descoberta desses novos continentes, né, a gente vai ter aí a escravidão negra, a escravidão moderna, com a utilização da mão de obra escrava negra. Outra consequência que a gente pode citar aí, para você relembrar, né, é esse choque civilizatório que vai ocorrer com a descoberta desses novos continentes. Ok? Legal? É interessante que você retome, né, volte lá nossos vídeos, né, sobre nossas aulas, nossas videoaulas sobre as grandes navegações, né, para que você possa relembrar esse fato histórico importante, né. E aí, já contando com a descoberta desse novo continente, né, onde a América descoberta foi dividida, né, entre Portugal e Espanha, sendo o mais famoso acordo, o mais famoso tratado
o Tratado de Tordesilhas, né, onde acima da linha do Equador ficaria para a Espanha, ela pega ali o México, né, e aí a Espanha vai colonizar aquela região, né, e abaixo do Mediterrâneo, aí, né, abaixo da linha do Mediterrâneo vai ser a parte de Portugal, daquilo que a gente vai conhecer como o Brasil. Okay? Mas inicialmente, né, tanto é que o período colonial ele dura de chamado pré-colonial, ou seja, antes da colonização, antes da efetivação, né, da metrópole na sua colônia, a gente vai ter o chamado período pré-colonial, que vai durar 3 décadas, né, de 1500 a 1530, 1532, né, o chamado período pré-colonial. E a gente vai ter desinteresse pela colônia, né? Por que Portugal não tem interesse na sua colônia? Além da longura, né, não uso essa expressão, além da distância, né, outros 3 fatores, né, vão ser decisivos para a gente ter o chamado desinteresse pela colônia, né, caracterizando aí o que vai ser chamado de período pré-colonial, antes da colonização de fato. Primeiro, né, o Portugal não acha nenhuma riqueza de imediato, né? Lembrando que o interesse das grandes navegações, né, sempre a busca por metais preciosos dentro da política mercantilista. Infelizmente, né, Portugal de início não encontra, infelizmente para Portugal, né, Portugal não encontra nenhum metal precioso. Isso vai acontecer quase 2 séculos depois, né, com a descoberta das minas, que está na região das Minas Gerais, que foi alvo também de uma aula nossa. É a extração, e aí Portugal se dedica inicialmente à extração, né, do pau-brasil, né, através da realização de feitorias, né, que era para proteger a sua parte, instalava-se ali uma chamada feitoria para se dedicar aí à extração da riqueza inicialmente encontrada, que era o pau-brasil. Além da madeira, se extraía lá, né, uma tinta, né, que era utilizada para tingir os tecidos vermelhos. O Portugal também vai enfrentar a hostilidade indígena. É interessante citar isso, porque se passou aquela ideia de que os indígenas eram pacíficos, né, que facilmente foram domesticados. Na verdade, foi um processo bastante violento. É bom você lembrar bem disso, né? Essa dominação do território brasileiro por Portugal, pela metrópole portuguesa, foi um processo violento, né, que foi uma imposição de uma cultura sobre a outra. Nunca esqueça disso. A colonização foi benéfica para... Não, foi benéfica para quem? Foi benéfica para Portugal, que enriqueceu, né, explorando o nosso território, né, onde estavam aqui os nossos antepassados indígenas, que foram tratados com violência, foram exterminados, né, várias tribos foram exterminadas, né, e Portugal, né, enfrentou inicialmente essa hostilidade indígena, tanto é que teve que fazer diversos acordos para enfrentar essas tribos mais violentas. E claro, outros interesses comerciais. Já que Portugal havia descoberto uma nova rota, né, utilizando agora o Atlântico para chegar na chamada Ásia, né, nas chamadas Índias, né, na região da Ásia ali, mas nas chamadas Índias, né, Portugal estava usando bastante aí as chamadas rotas, a rota, né, do Atlântico. E se estava dando lucro, se esse comércio das especialistas estava dando lucro, para que investir na colônia, num território completamente desconhecido, onde não se achou riquezas de imediato. E aí a gente vai dar destaque para o escambo, né, que era a troca, né, a forma como se trocava madeira, eram utilizados machados, né, pólvora, né, para se trocar pelo pau-brasil. E outro destaque que a gente vai dar é a ausência de metais preciosos, né? Portugal não encontrou ouro de imediato, ok? Daqui a pouco no vídeo 2, né, fazendo um vídeo para não ficar longa demais a aula, no vídeo 2 eu vou dar continuidade a essa nossa revisão, a esse nosso resumão, falando do período colonial e o início do Brasil imperial com o governo joanino, ok?